Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, aqui do canal Lenda da Solução. Pessoal, neste vídeo veremos aqui uma pequena explicação a respeito desse assunto de integração por partes. Esse assunto é da disciplina de cálculo diferencial e integral. Antes disso, deixarei aqui para vocês os meus contatos, aqui no WhatsApp, o DDD 98 98721 8164. Meu canal no YouTube, Lenda da Solução. Aproveite, pessoal, e façam aí a inscrição no canal, certo? Essas 2 semanas que se passaram, eu estava aqui ajudando os alunos da Unicesumar, da Unisa, da UFBA, a resolverem atividades aqui das disciplinas, no caso de Geometria Analítica e Álgebra Linear, do curso de Engenharia, também atividade de Química Experimental, Química Geral e Inorgânica, Cálculo Diferencial e Integral 1, do curso de Matemática Licenciatura, Cálculo Diferencial e Integral 2, Análise Matemática, Geometria Analítica e Álgebra Linear, também do curso de Matemática, certo? Então é isso. Observem bem aqui o nome do canal no YouTube, Lenda da Solução, e também o meu contato de WhatsApp, DDD 98 98721 8164. Certo? Se vocês quiserem aí ajuda em atividades, em mapas, que envolvam aí as disciplinas de cálculo, no caso pode ser qualquer curso de matemática, de engenharia, geografia, biologia, eu estarei aqui à disposição de vocês. Basta mandar uma mensagem aí nesse WhatsApp, certo? Muito bem, então veremos aqui este exercício, a resolução deste pequeno exercício, aqui com o assunto integração por partes, da disciplina de cálculo diferencial e integral. Nós temos aqui o seguinte, integral de x, seno de x dx. Então, vamos resolver esta integral utilizando o processo que é chamado de integração por partes. Neste processo, nós veremos o seguinte, que para obter a integral, basta seguir esta propriedade bem aqui, pessoal. Então, vamos fazer lá uma comparação com a função que foi dada, no caso aqui a integral que foi dada, com esta função aqui, pessoal, essa propriedade, certo? Então, nós temos aqui, ó, integral de u dv é igual a u multiplicado por v menos integral de v du, certo? Então, mas professor, o que é U, o que é V, o que é DU, o que é DV? Observem aqui, pessoal. Nesta integral que foi dada, que nós vamos resolver agora, aqui o valor de U será exatamente o que? A variável x. Eu até coloquei bem aqui embaixo para vocês. Ó. U é igual a x. Derivando U em relação a x, nós temos du igual a 1 multiplicado por dx. Certo? E agora, esse seno de x dx, esse seno de x dx é exatamente o nosso dv que aparece bem aqui, ó. Certo? Então, nós temos que encontrar uma função em que a sua derivada resulte em seno de x dx. Observando aqui, pessoal. Qual seria essa função? Essa função é a função menos cosseno de x, certo? Ao derivar menos cosseno de x, encontraremos seno de x dx. Observe aqui na tabela. Coloquei aqui para vocês uma tabela com derivadas e integrais, certo? Olhe bem, se eu tenho a função seno de u, qual é a derivada desse seno de u? É o u derivado, não esqueçam de derivar o u também, pessoal. Porque aqui, por exemplo, se fosse 5x, por exemplo, a função fosse aqui, ó, f de x igual a seno de 5x. Como ficaria essa derivada? Aí vocês teriam que derivar essa parte aqui, no caso que seria 5x. A derivada de 5x seria somente o número 5. E colocaria cosseno de u, no caso lá ficaria cosseno de x, certo? Então, a derivada do seno de 5x, só uma suposição.
vocês derivam, primeiramente, o 5x, e depois a derivada do seno é o cosseno, certo? Então, vamos voltar lá no exercício. O que nós temos? Nós temos que descobrir a função em que a sua derivada já está aqui, ó. A derivada desta função, que eu chamei de derivada de v, dv aqui no caso, a derivada é seno de x, dx, certo? Então, qual é a função original? A função original é menos cosseno de x. Por quê? Porque a derivada do menos cosseno de x resulta em seno de x, dx. Tá bem aqui, ó. Voltando aqui novamente. A derivada do cosseno é o quê? Tá bem aqui, ó. Essa 10 aqui, pessoal. Y igual a cosseno de u. A derivada do cosseno de u é menos u, derivado já, seno de u. Observe que o cosseno de u, a derivada é menos o seno. Como é que eu tenho a função menos cosseno de x, a derivada você tira o menos e menos vai dar, na multiplicação, menos e menos, sinais iguais, dá positivo. E a derivada, no caso aqui, ficou cosseno de x é menos seno de x. Como eu falei, menos e menos dá mais, né? Como já tem negativo aqui, ó, então por isso que ficou positivo bem aqui, ó. Não esqueça, aqui na frente do seno de x. Por isso que esse seno aqui é positivo, certo? Muito bem. Então nós já temos u, que no caso é x. A derivada de u em relação a x é 1 dx. E aqui nós encontramos já uma função em que a sua derivada resulta em seno de x. No caso, essa função é a função menos cosseno de x, certo? Então, nós já temos aqui todos os elementos. Agora, basta fazer o quê? A substituição. Observe bem. Integral de u dv. Está bem aqui, ó. Integral de u, que é o x, dv, que é tudo isso aqui, ó. Seno de x dx. É igual, está aqui o igual. U, quem é o u? É o x. Está aqui o x. Multiplicado por v, quem é o v? Nós já encontramos. O v está aqui, ó. Menos cosseno de x. Então, vamos substituir aqui, ó. No lugar do v, vamos colocar menos cosseno de x. Certo? Aí, menos, está aqui o menos. Integral, está aqui a integral. De v, quem é o v? Menos cosseno de x. Está bem aqui, ó. Menos cosseno de x. Du, quem é o nosso du? É exatamente o nosso dx. Du é igual a 1 dx. Está bem aqui, ó. Dx. Certo? E agora? Agora basta organizar e retirar essa integral aqui novamente. Pronto, bem simples. Então, nós temos agora. Vou só retirar esse sinal negativo para a expressão ficar mais bonita. Aqui, ó, positivo com negativo na multiplicação da negativa. Então, vai ficar menos x multiplicado pelo cosseno de x. Novamente, aqui eu vou retirar esse sinal de menos. Aqui eu posso fazer isso, hein, pessoal? Não esqueça. O menos e menos na multiplicação dá positivo, está bem aqui positivo. Integral, continua integral, está aqui embaixo. E aqui ficou só cosseno de x dx. Último passo. Temos menos x, cosseno de x, mais... Agora, a integral do cosseno de x, observe bem aqui na tabela, pessoal. A integral do cosseno de x. Agora, essa é a coluna aqui da direita. Integral do cosseno de x. Tá aqui, ó. Integral do cosseno de x. É o quê? Cosseno está aqui, ó. É justamente o seno de u. No caso lá, como tem x, fica seno de x, mais uma constante, certo? Aqui resultamos, ó, a integral do cosseno de x é o quê? É o seno de x, mais a constante. Pronto, é só isso, pessoal. Esse aqui é o processo de integração por partes. A resolução é de um exercício envolvendo integral. E vocês utilizam aqui o processo de integração por partes, certo?